Olá, galera! Olá, povo de Deus, paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Que bom saber que você tem nos acompanhado aí. Eu sei que você tem compartilhado esse estudo com outras pessoas. Pode compartilhar sempre que desejar o link, para que pessoas possam ser abençoadas, alcançadas pela palavra do Senhor nosso Deus. Você que também está nos acompanhando pelo Face, pelo YouTube, Deus te abençoe. E espero que esteja aí sendo de bom proveito para você participar de Minha Casa em Chamas, toda terça-feira, um estudo da palavra do Senhor. Lembrando que nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. E hoje nós estamos indo para o capítulo 5 de Efésios. Olha que coisa linda. Falta 2 capítulos aí, a gente termina a carta de Paulo aos Efésios. Aí, se você recapitular todos os estudos, você vai ver que você tem uma noção da carta de Paulo aos Efésios. Isso é muito bom, isso é muito gostoso. E hoje nós vamos começar o capítulo 5, que é um capítulo precioso. O capítulo 5, ele é um capítulo precioso, porque ele vem falando de ser imitadores de Cristo. Como que eu posso dizer? É uma sequência, mas aqui o apóstolo Paulo vem falando exatamente, usando esses termos, o ser imitador de Cristo. Então, quando você começa a compreender essa questão do ser imitador de Cristo, aí você vai entender, nós vamos chegar lá, quando começar a falar sobre o relacionamento familiar, marido, esposa, pais, filhos, servos e os seus senhores, no capítulo 6. Gente, aí você vai perceber por que Paulo pede para nós algumas coisas. E você vai entender que você só irá conseguir viver dessa maneira se você entender que você é, na verdade, gerado em Cristo, gerado pelo Espírito Santo de Deus, e você tem que imitar o teu Pai Celestial. Vamos ver? Vamos iniciar a leitura de Efésios capítulo 5, só para você entender o que o apóstolo Paulo está nos dizendo e nos chamando para fazer e para ser. Vamos lá, Efésios capítulo 5, ele começa dizendo o texto assim, ó: sede, pois, a King James diz seguidores, outra tradução diz imitadores, né? Outra tradução diz assim, imitem-no em tudo que fizerem, né? Ou seja, Paulo nos chama para ser seguidores, para ser imitadores de Deus. Olha que interessante. Sede, pois, seguidores de Deus como filhos queridos, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem imundícia, nem conversas torpes, nem gracejos, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou pessoa impura, ou homem avarento, o qual é idólatra, tem herança alguma no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Pois o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é aceitável ao Senhor. E não tenham amizade com as obras infrutíferas das trevas, mas antes reprovai-as. Olha que coisa impressionante, eu vou parar aqui, depois você continua a leitura aí. Olha que Paulo vem falando, eu quero terminar repetindo o versículo
11. E não tenho amizade com as obras infrutíferas das trevas, mas antes reprovai-as. Reprovai-as. Outra tradução diz: não participe dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes mostrem sua reprovação, expondo-os à luz. Impressionante, né? A Bíblia nos chama para ser aqueles que reprova as obras infrutíferas das trevas. E para sermos aqueles que reprovam as obras infrutíferas das trevas, nós temos que estar ligado com aquele que as reprova. Então, quando nós estamos reprovando as obras infrutíferas das trevas, nós estamos apenas reproduzindo o que Deus pensa e como Deus agiria se aqui estivesse andando em carne e osso, como Jesus esteve, né, sendo Deus. Se Jesus estivesse andando em carne e osso, como ele agiria nos dias de hoje. Você já pensou nisso? Então, hoje, o Espírito do Senhor, ele entra em lugares, o Espírito do Senhor é onipotente, nós sabemos disso, é onipresente, mas ele age através das nossas vidas. Nós somos a boca de Deus, nós somos a boca dos que reprovam, nós somos a boca daquilo que Deus aprova. Olha que interessante. Então, quando Paulo diz aqui que nós temos e devemos ser imitadores de Cristo, imitadores de Deus, no caso aqui de Deus, né? Então, nós precisamos entender o que é esse imitar. Esse imitar a Deus, nós falaremos mais à frente, mas este imitar a Deus é imitá-lo no viver, imitá-lo no proceder. Porque nós não vamos conseguir imitar a Deus em sua soberania. Não vamos conseguir imitar a Deus em sua onipotência, em sua onisciência, em sua onipresença. Não podemos imitar a Deus na sua criação. Não podemos imitar a Deus na redenção. Mas o imitar a Deus é no nosso proceder. A imitação a Deus, ele é um ensino, né, claro das Escrituras. Por exemplo, quando você vai em Mateus, só para você ter noção, Mateus capítulo 5, versículo 43 e 48, eu vou ler aqui algo para você. Mateus 5, 43 e 48, quero te lembrar algo. Olha o que a Bíblia diz. Jesus vem falando, sobre, no monte das bem-aventuranças, ele vem falando. Aí olha o que ele diz. Olha ali, presta atenção. Mateus 5, 43 ao 48, ele diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, abençoai o que vos amaldiçoa, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos tratam com maldade e vos persegue, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu, porque ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? Da mesma forma, até os publicanos. Agora olha o que ele diz no versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então preste atenção. Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Eu quero que você entenda e preste atenção no que a palavra do Senhor diz, né? Que nós temos que ser perfeito como Ele é perfeito. Aí você pode estar perguntando, pastor, como viver isso? Através da presença do Espírito Santo. O que eu quero que você entenda é que a Bíblia nos chama para sermos imitadores de Deus. Paulo argumenta, na verdade, que os filhos são como seus pais. Por falar nisso, hoje é aniversário da Grazi. Grazinha hoje está fazendo 12 anos. Parabéns, Grazinha. E ela
tem o meu DNA, o meu e da Helena. Então, ela tem, né, fisicamente, biologicamente, ela tem que aparecer comigo. E com a Helena, não pode aparecer com outro, porque aí dá BO, né, gente? Dá problema, né? Então, é isso que nós temos que entender. E na conduta, ela também tem que aprender. Ela vai aprender comigo como pai, com a Helena como mãe, e com o Ju como irmão. É a família dela. Então, é aqui que Paulo trabalha, né? Os filhos são como seus pais. Os filhos aprendem por uma palavrinha que nós esquecemos muito. Os filhos aprendem pela imitação. Imitar ao pai. Deus é amor. 1 João 4,8 diz isso. Por isso, se Deus é amor, como nós devemos andar? Por isso que Paulo diz aqui, ó, versículo 2, e andai em amor. Se Deus é amor, nós temos que andar em amor. Se Deus é amor, nós não podemos andar com um coração amargurado e irado. Né? Deus é luz. 1 João 5,8. Então, se Deus é luz, eu e você, como filhos, não podemos andar em trevas. Nós temos que andar como filhos da luz. Paulo vem dizendo isso aqui. Por isso que, se somos filhos da luz, nós temos que repreender as obras das trevas. Deus é verdade. 1 João 5,6. Então, se Deus é verdade, nós temos que andar em verdade. Percebe? Então, voltamos aqui para o capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. Eu vou ler aqui novamente o que o comentarista diz e nós vamos trabalhar um pouquinho aqui, né? O que é ser um imitador de Deus? O que é ser um imitador de Deus? Segundo o comentarista Hernani Dias Lopes, ele disse assim: a palavra imitar vem da mesma palavra que mímica. A palavra imitar vem da mesma palavra que mímica. Mímica era a parte mais importante no desempenho de um orador. 3 coisas faziam parte da vida de um grande orador. 3 coisas faziam parte da vida de um grande orador: teoria, né? Mímica e prática. Teoria, mímica e prática. Se você quiser ser um grande orador, então imite os grandes oradores do passado. Mas se você quiser ser santo, então imite a Deus. Quais são os limites dessa imitação? Paulo diz que devemos imitar a Deus no amor. Andar em amor denota uma ação habitual. É um andar em amor, não é de vez em quando, é o andar em amor. É fazer do amor a principal regra da nossa vida. Esse amor possui 2 características distintas. Primeiro, o perdão. Deus amou e perdoou-nos. Se você for ao capítulo 4, você vai entender aqui no versículo 32 o que Paulo diz. Ele diz assim, ó: e sede amáveis uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Então, é uma sequência essa carta. Entenda que antigamente, na época, não tinha. A divisão veio depois dos capítulos. Mas é como se Paulo terminasse o versículo 32 e iniciasse o capítulo 5 falando, dando sequência, como nós devemos viver um amor. Ele diz no versículo 2, e andar em amor. Que amor? Que amor é esse? O amor de Deus, que tem que ter como característica distinta o perdão, porque nós somos resultado do perdão de Deus em Cristo Jesus, que também nos concede a bênção do perdão, do perdoar. E segundo, o sacrifício. No versículo 2 aqui, Paulo diz, né? Andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. E aqui que pega o negócio, hein, queridos? Aqui que vai começar a pegar nossos estudos, né? Amar, e um amor que tem o sacrifício. Por isso que amor não é sentimentos. Melhor, desculpa, perdão não é sentimentos. É uma obediência.
E que essa obediência ela vem através do sacrifício. É o sacrifício, eu vou obedecer. Paulo diz assim, né? Esse amor não é mero sentimento. Ele tudo dá pelo irmão, sem levar em conta nenhum sacrifício por aquele a quem é dedicado. O sacrifício de Cristo foi agradável a Deus no sentido de que satisfez sua justiça e adquiriu eterna e eficaz redenção para nós. O amor de Cristo é um amor sacrificial. É bom eu e você começar a entender essa questão aqui, porque mais à frente, que nós não vamos entrar hoje, né, Paulo diz no versículo 25 algo interessante. Ele diz assim, ó, maridos, amem suas esposas, assim como também Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Se entregou por ela. Sacrifício. É o amor sacrificial. É o amor que não espera nada em troca. Pastor, como eu vou conseguir isto? Pois é, por isso que Paulo começa o capítulo 5 dizendo, sede, pois, imitadores de Deus como filhos queridos. Como que eu vou conseguir amar de maneira sacrificial? Como que eu vou conseguir isto? Como eu vou conseguir amar sem estar esperando algo em troca somente? Amar a quem me faz bem é fácil. Mas Paulo vem falando de amar os inimigos. Andar em amor. Como você tem andado? Andai em amor. Como é o amor para você? Se Deus é amor, como está o teu coração? Como você tem amado aquela pessoa que lhe é contrário? Que não aceita as suas ideias? Entenda que amar não quer dizer que eu aceito no sentido de que eu sou cúmplice das suas obras infrutíferas. Não. Não está falando de amar as obras. Está falando de amar a pessoa. É diferente. Eu amo a pessoa, eu amo aqui o ser, mas eu não concordo com as coisas que ela faz, mas eu a amo. Assim como Deus ama o pecador, mas Ele não aceita as obras infrutíferas. Mas olha que interessante, o julgamento de Deus será apenas no final de tudo. Quando o homem já estiver decidido que não quer nada com Deus. Hoje Deus não está julgando o mundo. O mundo está sendo julgado por aquilo que a própria pessoa faz. Deus tem deixado o homem, dado ao homem o livre arbítrio, de livre escolha. Por que o mundo não está sendo destruído por Deus? Porque Deus ama o homem. Ele está sempre esperando que o homem tome uma decisão para se voltar para Ele. Por isso que Pedro diz que Deus é longânimo, tardio em irar-se. Deus está esperando o homem tomar uma decisão de mudança. Isto é o amor de Deus. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 13, que o amor tudo o quê? Tudo suporta. O amor tudo espera. Então, Paulo vem falando aqui desse amor. Ele diz, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Irmãos, precisamos pedir para o Senhor, Senhor, me ajude a amar. Espírito Santo, me trabalhe no meu coração. Essa oração tem que ser feita. Eu não posso esfriar o amor. O amor de Deus não pode ser esfriado, gente. E nós somos aqueles onde as pessoas, as pessoas olharão para nós e entenderão o que é o amor de Deus. Por exemplo, olha, só para fazer você lembrar, deixa eu ver aqui, João 15,
Deixa eu ver se eu lembro aqui, se eu ver se é isso mesmo. João 15, versículo 12. Jesus disse assim: este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Em João 13, 34, Jesus disse assim: olha, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vós também vos ameis uns aos outros. E olha o que ele diz no versículo 35. Nisto todos os homens conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Interessante, né? Porque a Bíblia diz que nós seremos conhecidos pelo amor. Que Deus será conhecido pelo o amor que nós vamos ter um pelos outros. É interessante, né, gente? Nesses dias difíceis. Agora, o amor exorta. O amor exorta. O amor disciplina. O amor repreende. O amor chama atenção. O amor acolhe. O amor, às vezes, silencia, como Deus faz conosco. Fica em silêncio. O amor repreende, mas o amor está sempre pronto para ajudar. É isso que nós não podemos fechar em o nosso coração. Então eu quero que você entenda, volte os seus olhos mais uma vez para Efésios, capítulo 5, e veja mais uma vez o que Paulo está dizendo. Sede, pois, seguidores de Deus, como filhos queridos, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas ele segue também, ele segue dizendo, que nós temos que ser como filhos da luz, como filhos da luz. Se você for ao versículo 3, Paulo já vem falando, que nós temos que ser filhos da luz. Paulo agora ele passa do autossacrifício para a autoindulgência. O que é isso? A ordem andar em amor é seguida da condenação, da perversão do amor. Os crentes são santos, são reis e são luz. Os crentes são santos, versículo 3 e 4, Paulo vem falando sobre isso. Ele termina o versículo 3 dizendo como convém a santos. É a nossa maneira de ser. São reis. O versículo 5 final diz assim, tem herança alguma no reino de Cristo e de Deus. Somos príncipes, somos reis e somos luz. Somos luz. Olha o que diz o versículo 8. Paulo diz no versículo 8. No outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, e andai como filhos na luz. Sois luz do Senhor. Sois luz no Senhor. Melhor, sois luz no Senhor. Luz no Senhor. E andai como filhos da luz. Preste atenção que Paulo diz aqui exatamente, Paulo diz algo muito interessante, diz, nós somos luz no Senhor. No Senhor, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Então, no Senhor, nós somos luz. Se Jesus é a luz do mundo e eu estou nele, não tem como eu não ser luz. Percebe, querido? Percebe o detalhe aqui. Vós sois luz no Senhor. Aí ele diz, sois luz no Senhor. Então, andai como filhos da luz. Se somos filhos do Senhor, nós temos que andar como filhos da luz. É interessante isso. Sem Jesus, não tem luz, santo varão. Então nós precisamos entender, precisamos compreender o que a palavra do Senhor está dizendo, na sua simplicidade. Se estamos em Cristo, não tem como ser trevas. Se estamos em Cristo, temos que ser luz, porque nós estamos ligados na luz. Então,
Analise as suas obras. Analise os seus frutos. Que frutos você tem dado? Então, eu quero caminhar aqui para a gente encerrar o estudo de hoje. Ele disse assim: Paulo, ao tratar do assunto santidade, menciona os pecados dos quais é preciso fugir. Ok? Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos, nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ações de graças. Os pecados estão ligados a dois grupos. No versículo 5, no capítulo 5, versículo 3, ele fala, Paulo divide aqui os grupos. Primeiro grupo, pecados do sexo. E segundo grupo, os pecados da língua. Pecados do sexo, olha o versículo 3. Fornicação, impureza ou avareza, nem ainda se nomeiam entre vós como convém a santos. Versículos 4. Nem imundícia, nem conversas tolas, nem gracejos, que não convém, mas antes ações de graças. Escute isso para a gente encerrar. Os pecados do sexo não deviam estar presentes na vida dos crentes. Escute, gente. A infidelidade conjugal era espantosamente comum nos dias de Paulo. O homossexualismo havia séculos era admitido como uma maneira normal de proceder. Escute isto. Dos 15 imperadores romanos, 14 eram homossexuais. A imoralidade graçava nos templos de Afrodite em Corinto e de Diana em Éfeso. A imoralidade sexual era uma prática comum nesse tempo. A imoralidade sexual era uma prática comum naquele tempo. Aí Paulo vem e diz: vós sois imitadores de Deus. Se sois imitadores de Deus, se sois luz, pois está na luz, que é Cristo, então essas obras não podem mais estar acontecendo na vida de vocês. Ou seja, se nós saímos das trevas, como diz Paulo em Colossenses, que Deus nos transportou em Cristo, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, nós não podemos sair do mundo de pecado, vir para Cristo e continuar na prática das mesmas coisas. É isso que Paulo está dizendo. O que é normal na sociedade na qual você convivia, ou convive, porque nós convivemos, quando você vem para Cristo, isso tem que deixar de ser normal. Vamos usar o que estamos falando nesses dias. Precisamos viver o novo normal. O novo normal. Qual é o novo normal? É viver dentro dos padrões de Cristo Jesus. Então, a gente precisa voltar para a palavra do Senhor. Os pecados da língua também não deviam estar presentes na vida dos crentes. Conversação tola, palavras vãs ou chocarrices não devem fazer parte do vocabulário dos crentes. Os cristãos não devem falar palavras obscenas, contar piadas imorais, nem se envolver com mexericos fúteis, porque somos a nova sociedade de Deus, devemos adotar padrões novos e porque decisivamente nos despojamos da velha vida e nos revestimos da nova vida, devemos usar roupas apropriadas. Agora Paulo vai acrescentando então mais outras coisas que nós falaremos na próxima semana. Mas eu quero terminar aqui. Escute. Nova vida nós já falamos. E Paulo continua. Agora vocês são de Cristo. Agora vocês têm a mente de Cristo. Agora vocês estão em Deus. Então, sedes imitadores de Deus. A palavra do Senhor, ela é simples, gente. Ela não muda. Somos nós que queremos
mudar a palavra do Senhor. Pensa, aquela sociedade na qual Paulo vivia é a mesma sociedade que estamos vivendo hoje. Só passou o tempo. Os pecados são os mesmos. Imoralidade sexual, impureza, mentiras, lascívia, palavras torpes. Então Paulo vem dizendo para mim e para você, vocês têm que ser diferentes. Esta é a tônica. Vocês precisam serem diferentes, porque a partir de agora vocês são filhos da luz e vocês precisam imitar as obras de Deus. Se somos luz, se somos filhos de Deus e Deus é luz, as nossas obras não podem ser iguais às das trevas. Resumo é este. Nós somos imitadores de Deus e como imitadores de Deus devemos mudar as nossas condutas. Discute um pouquinho com a sua família, pense um pouquinho, fale com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, se você é sozinho, pense um pouquinho como andam as suas obras. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, e o Senhor nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E o reino do Filho do seu amor é luz, é amor, e nós temos que começar a viver dessa maneira. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, pela simplicidade da tua palavra, e como Paulo vem nos chamando a sermos imitadores de Deus. Ajuda-nos a andar em amor, a andar em luz, e andar na luz. Andar em amor e andar na luz. Espírito Santo de Deus, é tempo de cada dia estarmos revendo as nossas condutas, nosso linguajar, nosso agir, nossas brincadeiras. Às vezes exageramos, então nós pedimos perdão ao Senhor nesse estudo. Entendemos que nós não podemos perder a essência do que nós somos em Cristo Jesus. Somos luz. Fomos chamados para ser imitadores. Senhor, que haja amor no coração das pessoas, que haja perdão, que haja um amor sacrificial e que haja um testemunho, pois assim as pessoas nos verão e glorificarão o teu nome. Abençoe esse lar, abençoe essa casa. Nós oramos com ações de graças em o nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Galerinha, Deus te abençoe. Bom estudo aí. Não deixa de congregar, tá? Procure sempre um horário, esteja congregando. Lembre-se que nessa quinta-feira temos o segundo culto com a nossa campanha Vivendo o Extraordinário de Deus. Esperamos você. Venha, faça um esforço. Deus te abençoe. Beijão no teu coração. Valeu!